Hoje eu estou na fogueira aqui porque me fizeram a seguinte pergunta: quais conceitos uma pessoa deve dominar para se tornar pleno, tá? Eu particularmente acho o pleno a parte mais difícil de qualificar ali, tá? Muito difícil de entrevistar um pleno, né? De fazer as perguntas para um pleno. Eu acho mais difícil do que sênior e do que júnior, tá? Mas eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês o que eu acho, né? Quais skills eu acredito que são necessárias aí, tá bom? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá entender um pouco mais sobre Dev Pleno. Bom, pessoal, essa pergunta ela veio lá do nosso Instagram, foi mandada pelo Lucas. Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. Direto eu abro as caixinhas de pergunta lá no Instagram, então segue o nosso perfil lá, fica conectado com a gente, quem sabe sua pergunta não vem para cá. Não esquece de seguir a gente também no LinkedIn e participar do nosso Discord, tá? Rola bate-papos muito legais lá, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, comentei no começo do vídeo que eu acho mais difícil contratar pleno do que sênior e júnior ou estagiário, porque o pleno é difícil, normalmente o pleno é a transição ali, né, do júnior para o sênior, e é difícil saber o que esperar dessa pessoa. Então é uma opinião bem particular, pode ser que você discorde dessa opinião e fique livre, sinta-se livre para deixar os comentários aqui embaixo, tá? Então deixe seu comentário, sua opinião aí, é muito importante para eu saber, mas eu vou deixar os pontos aqui que eu acredito serem fundamentais para você se tornar pleno e até alguns pontos aí de pleno para sênior, né, que você pode trabalhar já pensando em ser sênior no futuro. Tá bem? Bom, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala sobre pleno, né, sobre um dev pleno, é entender a expectativa. Na minha visão, a expectativa de um profissional pleno é que ele consiga desenrolar, que ele consiga sair do outro lado sem a ajuda de ninguém. Então ele tem que tocar o barco ali sozinho, mas também ele não precisa ajudar muita gente. Então não espero que ele pegue outras pessoas na mão, que ele ajude, que ele tenha essa desenvoltura. Embora seja sempre muito bom isso, mas particularmente eu não espero que isso aconteça. A expectativa é mesmo passar um problema para ele e ele consiga resolver. Então não preciso detalhar muito, não preciso pegar na mão, não preciso ajudar ele já consegue desenrolar e consegue entregar algo, tá? Diferente, por exemplo, de um júnior que precisaria de um auxílio, precisaria de um bom direcionamento ali para conseguir sair do outro lado em determinados problemas. Tá? Então, basicamente, enquanto o sênior ele tem a capacidade de olhar e já prever algumas coisas, né? Falar, ó, isso daqui pode dar bom, isso aqui pode estar ruim no futuro, então não vamos por esse lado, vamos por esse daqui. O pleno, ele funciona mais como um braço direito do sênior ali, e ele recebe as tarefas e consegue executar essas tarefas. Então ele não tem tanta essa habilidade de olhar e ter essa perspectiva e falar, poxa, isso daqui pode dar errado no futuro, né? Isso aqui pode ficar ruim, a hora que isso crescer não vai ficar legal. Ele não tem essa visão, mas ele é uma pessoa que executa as coisas muito bem. Então, se você está partindo para um pleno, ou se você já é pleno, eu acredito plenamente que a expectativa é que você seja uma pessoa totalmente desenrolada. Você já tem uma boa organização, você já conhece bem do código e passou um trabalho para você, você entrega. Passou um trabalho para você, você entrega, tá? Você não precisa questionar muito, você não precisa ter uma visão assim do que pode dar ruim no futuro, você tem uma visão muito mais de execução. É claro que quanto mais melhor, e se você consegue ter essa desenvoltura já de olhar para frente, prever algumas coisas, é muito bom, você já está um passo aí da senioridade, tá? Mas eu vou falar sobre isso mais para frente aqui no vídeo também, os passos que eu acredito para sênior, mas a expectativa é essa, acho que setada a expectativa a gente pode seguir em frente. Um outro ponto que eu gosto bastante de comentar sobre pleno é que o pleno, eu acho que é um timing, assim, uma hora que a gente tem que escrever muito código, a gente tem que abaixar um pouco a cabeça e correr, né? Então tem que dar aquela sprint, assim, não ficar olhando muito para o lado e mais seguir ordem do que ficar olhando, perdido, né? Vendo o que está acontecendo. Se você quer liderar, né, algum dia, você tem que aprender a seguir ordens também, então isso faz parte. E você tem que, obviamente, confiar no time, confiar no sênior, então você tem que confiar no trabalho que te passam, mas basicamente você tem que focar em entregas, você tem que pegar ali e dedicar o máximo do tempo possível seu em fazer boas entregas, fazer entregas concisas, com uma qualidade boa,
porque esse é o rumo, né? Essa é a hora que você tem ali para amadurecer todos os pontos que você sabe sobre tecnologia. Então você codifica, você começou ali no Júnior, codificando, fazendo CRUD, Create, Read, Update, Delete, algumas telinhas, algumas coisas. Quando você vai para o pleno, você vai começar a mexer já com sistemas que têm uma arquitetura bem definida, você já sabe o que é CRUD, você já tem boas definições na cabeça, você tem que começar já a aplicar clean code e algumas outras coisas para deixar o código mais limpo, sem começar a aplicar testes para deixar o código, garantir uma qualidade de entrega, né, legal do código. Então tudo isso demanda muito tempo e principalmente muito foco. Então se você não conseguir desenvolver esse foco ali, é um grande bloqueador, porque às vezes você fica... poxa, e agora, né? Como que eu faço para ser sênior, etc. Não foca nisso no momento, né? Foca no que você é. Você é um pleno, você tem que fazer entregas boas, concisas, de qualidade, no prazo certo. Beleza, foca nisso, tá? Fazendo um bom trabalho ali, consequentemente, você vai chegar no cargo sênior. Aí dentro desse conceito todo, acho que o principal fator é ter conhecimento do que você faz. Então, o que difere muito um júnior de um pleno, na minha opinião, é que o pleno, 99,9% das vezes, ele tem que saber o que está no código dele, tem que saber o que ele está fazendo. Um júnior, ele vai desenrolar, ele vai colocar, vai sair do outro lado? Vai, mas muitas vezes ele não vai saber de fato o que ele está fazendo. Ele vai copiar um código ali do Stack Overflow, vai funcionar, ele vai desenrolar o negócio, mas ele não sabe o que aconteceu, não sabe para que aquele código serve muitas vezes. Isso é plenamente normal, também já fiz muito isso. Um pleno, por outro lado, ele já vai analisar melhor. Ele já vai falar, pô, esse código aqui, legal nesse ponto, mas futuramente isso aqui pode não ser legal. Eu não sei para que esse código serve, isso daqui é muita coisa porque eu preciso no momento. Então o pleno, ele tem essa capacidade de analisar porque ele já conhece muito mais código, né? Então ter o pleno conhecimento, né? Falando pleno, né? Ter sólidos conhecimentos aí sobre as tecnologias, os frameworks que você usa, é o trabalho essencial aí de qualquer pleno. E como eu sempre gosto de comentar sobre soft skills que são necessárias, quando você está num cargo de pleno, né, lembra que você não tem ninguém quase para segurar sua mão ali, exceto um bate-papo com o seu sênior ali, então você precisa desenvolver um jogo de cintura, né? Você precisa conseguir extrair informações, porque você vai precisar de informações para sair do outro lado, então você precisa saber fazer boas perguntas, precisa saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas na hora certa. Você precisa ter uma certa proatividade, né? Saber quando que você deve ser proativo, quando você não deve ser proativo. Você precisa melhorar já a sua comunicação, né? Você precisa arrumar para uma boa comunicação, porque isso vai ser fundamental para que você consiga entender e absorver as atividades que você precisa fazer. Então, todo esse alinhamento, ele faz parte também. O código, ele é importante, com certeza, sempre vai ser importante a nossa profissão, mas quando a gente olha para o código, tem muito satélite em volta do código, né? Então, dependendo do entendimento que você teve da tarefa, se você entendeu, se te passaram A e você entendeu B, você pode fazer esse item B da melhor forma do mundo, com o melhor código do mundo, no prazo correto, que não vai atender as expectativas. Então, assim, não adianta nada. Então, desenvolver essas soft skills de comunicação, se comunicar mais, entender melhor o problema, ter esse jogo de cintura para ver que, poxa, a pessoa está irritada hoje não está de bom humor, vou tentar uma abordagem diferente. Isso tudo já faz parte do pleno ali, porque se o trabalho é sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem que fazer isso. E isso nem sempre vai envolver só código, vai envolver só dúvidas técnicas. Muitas vezes vai envolver também pessoas, né? Comunicação, soft skills aí, que são essenciais para o dia a dia. Então, se eu pudesse resumir toda essa parte, eu diria que o pleno ali, ele é o braço direito do sênior. Então, é a pessoa com a qual o sênior se apoia. Se você tem esse cargo já, ou se você visa ter, olha sempre para o sênior ali e pergunta assim, poxa, o que eu faço para ajudar ele, né? O que eu faço para facilitar o trabalho dele, para tornar o dia a dia dele tranquilo, né? Então, essa é a ideia principal, é que você possa assumir essa posição ali, né? E assim como a gente tem desde o estagiário, júnior, pleno, sênior, arquiteto, um vai sendo sempre o braço direito do outro, né? Então, todo esse apoio
que a gente consegue fornecer como pleno, saindo do outro lado sozinho, conseguindo desenvolver essas soft skills para conversar com o cliente, conversar com outros parceiros ali e resolver os problemas sem precisar da ajuda do sênior, isso tudo ele facilita muito a vida de quem está num cargo acima, né? Porque o sênior daí consegue focar nas coisas que ele realmente precisa, e aí, obviamente, você consegue entregar muito mais valor, né? Isso vai ter um reconhecimento aí não só da empresa, como da equipe também. E eu decidi colocar aqui também, nesse vídeo, alguns pontos que eu acredito que serem essenciais aí quando você é pleno e quer ir para um cargo mais sênior, tá? Primeiro ponto, desenvolver skill de delegação. Eu acho que quando você vai para uma skill mais sênior, você começa a precisar delegar trabalho, porque é muita coisa para você fazer, você precisa ter pessoas de confiança para passar algum código, enquanto o sênior planeja muita coisa, né, estuda muito código minucioso, o trabalho mais difícil, ele vai sendo passado para os plenos, né, então você vai codar muito mais. Lembra que eu falei que você abaixa a cabeça, faz muita coisa no pleno? Essa é a ideia, tá? Então essa é a ideia de desafogar a pessoa que está em cima, assim como um pleno, né, pode repassar algum trabalho para um júnior, né, para um estagiário, alguém que está mais começando, que está bem no início mesmo. Então tem tela crude, tem coisas mais simples para fazer, vamos passar para os júniors, né, ao invés de passar por pleno, e o pleno fica com um código um pouco mais complexo, né, uma dificuldade maior. Então, já desenvolver essas skills de delegação é super importante, e para isso você precisa, primeiro ponto, ser observador, não sobre código, mas sim sobre pessoas, né? Entender o que cada pessoa ali do time sabe, quais qualidades que cada pessoa tem. Então, se você tem uma pessoa que é mais reservada, que não gosta muito de falar, que não tem muita interação com outras pessoas, e de repente você tem um problema que você precisa de uma interação excelente com o cliente, que está numa situação ruim com o cliente, não compensa às vezes pôr essa pessoa, compensa deixar essa pessoa trabalhando com uma skill que ela já tem, tá? Ou às vezes compensa por ela justamente para ela desenvolver essa skill, né? Então toda essa análise aí, ela faz parte dessa skill de delegação. Então saber para quem você delega suas tarefas, né? As tarefas que são obrigações suas, lembrando que o sênior, né? Quando você for sênior, você é responsável por entregas ali. Então, essas entregas ali vão ser cobradas do sênior. Mas o júnior não fez. Tá, mas você que delegou, a entrega era sua, você delegou para uma pessoa que não fez, então o problema, teoricamente, é seu. Então, ter esse tipo, né, de perspectiva, esse tipo de visão é muito importante. Um outro ponto importante que você já pode começar ali no pleno, visando ser ainda melhor quando chegar no sênior, é desenvolver outras pessoas. Então, já pensar ali em como você pode puxar uma pessoa que está como júnior ali para sênior, né? Então, poxa, eu vou subir para puxar uma pessoa ali que está como júnior para pleno. Então, eu vou subir para sênior, né? Quem que eu vou trazer aqui para ficar com pleno, que vai ser de confiança? Então, já tenta puxar outras pessoas, tenta desenvolver skills que essas outras pessoas não têm. Outro ponto que eu acredito que seja muito importante aqui é já começar a desenvolver empatia, começar a desenvolver a parte de carisma, né? Ser mais carismático, conseguir essa desenvoltura aí, porque quando você for sênior, as coisas complicam muito nessa parte, porque, de novo, a cobrança é em cima de entrega. Se você não entregou porque alguma pessoa não quis te passar uma determinada informação, reservou uma informação ou te passou uma informação errada, então tudo isso, ele complica a sua entrega, né? E quando você é sênior, você ganha para isso, não tem muita margem para discussão, né? O que importa é o trabalho feito, e você não fez, aí fica complicado, tá? Então nessa posição eu já começaria a puxar mais o barco e não esperar muito ser puxado. Então quando eu tô lá no começo do pleno ali, eu tô lá, beleza, recebo tarefa, faço tarefa, recebo tarefa, faço tarefa. Aqui eu já recebo tarefa, faço tarefa, mas eu puxo algumas outras tarefas também, tento puxar outras pessoas da equipe, tento já demonstrar que eu tenho uma aptidão ali para liderar, né, para tocar um projeto ali, para tocar alguma coisa de software de uma forma sozinho, né, não sozinho, mas de fato para estar na ponta do barco, para liderar uma equipe, né. Lembre sempre também de não atravessar outros sêniors, né, porque isso é ruim, né? Ninguém gosta de se sentir ameaçado, então se você ameaça o cargo de outras pessoas, logicamente isso é do ser humano, né, vão travar você ali, então tenta sempre trazer outras pessoas para o barco, mas tenta estar sempre ali na ponta, né, tenta sempre levar todo mundo junto, ao invés de ficar esperando só para ser puxado. Tecnicamente falando,
eu já comecei a desenvolver, assim, 200% noção de código limpo, organização de projeto, Solid, padrões de projeto, né, os design patterns aí. Então, acho que isso já tinha que estar bem desenvolvido, agora já tem que estar num nível maior. Lembrando que, assim, eu tô colocando a barra lá no 100%, tá? Porque é uma coisa, assim, que a ideia dessa estratégia aqui é alguém olhar e falar assim, nossa, você é muito para ser pleno, né? Então já vem para sênior aqui. Então por isso que a barra é meio alta, tá? Então noções de código limpo, organização de código, né? Um código simples, como que outras pessoas entendem o código, Solid, padrões de projeto, tudo isso é muito importante. Ter boas noções também de rede, né? Como que funciona a rede, infraestrutura, Kubernetes, Docker, dockerização, tudo isso é extremamente importante, né? Porque quando você vai para um outro cargo sênior, você tem que cuidar de um projeto ali como um todo, né? Então, muitas vezes tem coisas que não são estritamente relacionadas a C#, .NET, então faz todo sentido. Não precisa ser o profissional, né? Mas conhecer, entender ali como funciona, até para você conseguir pedir ajuda, né? Se você precisar, tá? A parte de cloud também, acredito que a maioria dos projetos hoje em dia já rodam AWS, Azure, Google Cloud, então precisa conhecer muito bem de Cloud Computing e até a parte de CI e CD, né? DevOps, né? Um pouco disso, de como isso funciona, para que você possa conversar com outras equipes e desenrolar. Para tudo você precisa conhecer, mesmo que você não seja especialista. Um exemplo, por exemplo, aqui no Balta, tem a empresa, que é o Balta, e eu tenho que conhecer um pouco de marketing para eu poder delegar as coisas para marketing. Eu tenho que conhecer um pouco de contabilidade para poder delegar para contabilidade, um pouco de edição de vídeo para delegar para o pessoal que edita o vídeo. Então, assim, isso faz parte da nossa carreira. Então, se você precisa de infraestrutura, você tem que conhecer um pouco de infra para poder delegar isso de uma forma melhor, né? E até para conseguir desenrolar as coisas melhor. Às vezes fala que não dá, você conhece e fala, não, dá, só fazer assim que vai funcionar, né? Então, o pessoal já fica esperto com você. Dominar a linguagem ou framework que utiliza, então, isso é até essencial aqui, né? Não tem como você chegar num nível sênior sem dominar uma linguagem, um framework ali. Então, é o mínimo esperado de você, que você desenrole. Então, não consigo fazer com Java, mas consigo fazer com .NET, beleza, já está excelente, tá? Não tem como entregar um bom trabalho sem isso, na minha humilde opinião, tá? E ter uma boa noção de performance, ter uma boa noção, uma boa sensibilidade, por exemplo, de quando precisa de performance, quando não precisa. Então, essa sensibilidade é muito mais importante do que você criar um código extremamente performático. É você saber quando você precisa passar 2 horas numa tela, quando você precisa passar 24 horas numa tela. Então, a pior coisa possível é você perder um tempão numa tela, otimizando a performance, chega no fim, aquilo não valeu de nada, né? O trabalho não foi alinhado aí. Então, é algo que com certeza não é esperado de um sênior. Perfeito, então, pessoal. Esses são os conceitos, né, na minha opinião, que um pleno deve ter ali sobre C#, .NET, programação no geral. Falei bastante soft skills porque é algo extremamente importante, né? As hard skills ali, a programação você consegue aprender com muito mais facilidade. Soft skill é muito mais difícil de treinar, então quanto antes você perceber isso, quanto antes você aplicar isso no seu trabalho, melhor, tá? Muitas vezes isso tem que ser desenvolvido só com experiência, né? Não tem um curso, não tem um treinamento sobre isso. Linguagem de programação você aprende no Balta. E eu coloquei também alguns pontos que eu acho interessantíssimos, né? Você já desenvolver como pleno, ou pelo menos você já prestar atenção como pleno e que vão te ajudar já a chegar num nível sênior aí. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, você está aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, né? Isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Essa pergunta veio lá do Instagram, então segue o Balta no Instagram, segue o Balta no LinkedIn, participa do nosso Discord, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, o que você acha aí que um pleno precisa ter para ser considerado um pleno, para falar, ó, esse é pleno com sucesso. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.